Pronto, pode começar. Comecei. Gente, vou deixar aqui para vocês a primeira questão. Vocês podem mandar pelo chat ou falar pelo áudio o que vocês acham, tá? Vou deixar alguns minutinhos aí para vocês resolverem. E aí, conseguiram? O que é que vocês acham? Estão com alguma dificuldade, alguma alternativa? E aí? Vou ler com vocês. Equivalente de ilusão, falsa consciência, concepção idealista na qual a realidade é invertida e as ideias aparecem como motor da vida real. O conceito de ideologia em destaque foi pensado por Weber. Aqui. Weber, para ele, a ideologia não se resume a uma falsa consciência, porque Weber ele focava na racionalização e uma espécie de burocratização, sabe? E não da inversão da realidade. Weber, nos pensamentos de Weber, na ideologia de Weber, ele não focava nessa inversão da realidade, ele gostava de uma racionalização. Saviani também não é. Por quê? Saviani, gente, ele é um teórico da área da educação e ele não formulou nenhuma ideia de ideologia como falsa consciência. Durkheim, ele focava na coesão social e nos fatos sociais. Ele era mais focado nas questões sociais, nos problemas sociais, tá? E ele não tratou a ideologia como ilusão. Lenin, embora ele tenha sido, sim, influenciado por Marx, Lenin não desenvolveu a noção de ideologia como falsa consciência, tá? A resposta, né, é Marx. Marx vê a ideologia como uma falsa consciência que mascara as relações de classe. Ele afirmava que a definição de ideologia era uma ilusão, era uma falsa consciência, que é sim uma característica da perspectiva dele. Ele confiava nesse sinônimo para ideologia, uma falsa consciência, né? Ele vê que a ideologia como algo que distorce a realidade social para manter o poder das classes dominantes, né? Ele vê a ideologia como uma falsa consciência dos operários, dos trabalhadores, para que os alicerces do poder, para que a classe dominante mantenha os seus segredos, para que os trabalhadores, a classe operária, não consiga ter acesso aos problemas que eles proporcionam para os operários, tá? A segunda, vou deixar aqui alguns minutinhos para vocês. Alguma dúvida pode mandar no chat, tá? Oi, gente, para quem está entrando agora, eu deixei essa segunda questão. A primeira eu já fiz, eu vou deixar aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar pelo chat ou falar pelo áudio mesmo. A segunda, a gente está fazendo a segunda agora, eu vou deixar um tempinho aí para vocês resolverem.
E aí, já tem ideia de alguma alternativa? O que é que vocês acham? Posso? E aí? Davi, Vinícius, Bia, o que é que vocês acham, hein? Vou ler com vocês. A noção de ideologia, tal como formulada por Marx, pode ser definida como sendo a lógica social imaginária de ocultamento da realidade histórica. Mariela Chauí. Com base na citação acima, é correto afirmar que a ideologia oculta a origem da sociedade nas relações de produção. Sim, tá, gente? Foi aquilo que eu expliquei para vocês aqui nessa primeira questão. Para Marx, a ideologia serve para ocultar a verdadeira natureza das relações de produção e, com isso, perpetuar a desigualdade social, todos os problemas sociais, tá? É a letra A a resposta, mas a gente vai ver por que as outras estão erradas. B. Evidencia a presença da luta de classes na sociedade. A ideologia não evidencia a luta de classes, ela esconde, tá? Para ocultar as divisões reais entre as classes. Por isso que não tem como ser letra B. Letra C. A sociedade burguesa produz a representação da imagem real do Estado, originado do contrato social entre homens livres e iguais. Incentivar e apoiar a praxis políticas dos trabalhadores. A ideologia burguesa, ao contrário disso, ela visa desmotivar a praxis dos trabalhadores para encobrir as desigualdades. E letra E, não tem como ser também. Quarta questão. Dá uns minutinhos aí para vocês fazerem. Essa aqui tá bem fácil. Qualquer coisa vocês vão me avisando aí que eu tô de olho no chat, tá? Alguma dúvida, podem falar. E aí, alguma ideia de qual seja? Vocês estão em dúvida em alguma? Que a gente sempre fica, né? Acha que é uma, mas termina marcando outra. E aí, o que é que vocês já acham? Vou ler com vocês. A ideologia é, portanto, uma forma de consciência, mas uma consciência parcial, ilusória e enganadora que se baseia na criação de conceitos e preconceitos como instrumentos de dominação. A definição em destaque pertence às... Vamos ver. Letra A, ciências exatas. Não é essa alternativa, tá, gente? As ciências exatas, ela lida com a investigação de fenômenos, né, relacionados à matemática, à física, à química. Isso aí fica com o João, tá, gente? Ciências exatas não é comigo. Tenho muito respeito, né?
Mas a ciência exata, ela busca explicações objetivas e principalmente as questões quantificáveis, né? A ideia de ideologia como um instrumento de consciência parcial, né? Não se encaixa no corpo de exatas. Antropologias. Embora a antropologia estuda a sociedade, a cultura, o conceito de ideologia é usado como uma forma de dominação, né? É a distorção da realidade, mas é mais típico nas abordagens filosóficas ou as abordagens sociólogas, tá? Não tem como ser antropologia. Ser diversas culturas. Não é também, porque as culturas têm suas próprias visões de mundo, a cultura tem suas próprias práticas, o contexto de ideologia não se refere principalmente à diversidade cultural. D. Ciências econômicas. Também não, porque a ciência econômica, eles até podem discutir um pouco de ideologia quando eles forem analisar o sistema capitalista, né? Mas eles não abordam um pensamento crítico, sabe? Uma abordagem criticamente às estruturas de poder, tá? Não é ciências econômicas, e sim as ciências humanas, meu xodó, meu amor. E essa é a resposta correta, porque o conceito de ideologia é uma consciência. Ó, vou até deixar aqui para vocês, ó. O conceito de ideologia é uma consciência parcial e enganadora, tá? É o conceito básico de ideologia que pertence sim às ciências humanas, particularmente à filosofia e também à sociologia, que vocês no primeiro ano acredito que não tenham ainda, mas vão ter o prazer de assistir às aulas de sociologia ano que vem. Terceira questão. D, Davi, tu acha que é D? Vamos ver. Alguém mais? Alguém tem alguma contestação? Acha que é outra alternativa? E aí? Vamos, gente, não precisa ter vergonha não, viu? Cadê, Bia? Qual que tu acha que é? Ó, e tu acha que é B, Davi acha que é D. Vamos ver, vou ler com vocês, tá? Terceira. É a condição material dos indivíduos que determinaria os demais aspectos de sua vida. A importância dada por Marx a esse quesito de nossas vidas é justificada, segundo sua teoria, em razão do impacto que a situação econômica de um sujeito tem em sua trajetória de formação. Essa linha de pensamento é chamada de. Davi achou que é D e tu achou que é B. Vamos ver. Ó, letra A. Evolucionismo material. Ó, o evolucionismo material, ele. Ai, meu Deus, saiu aqui pra mim. Gente, vocês estão vendo minha apresentação? Peraí, gente, que eu não tô conseguindo ver. Saiu aqui pra mim. Voltou. Acho que voltou. Tá aparecendo pra vocês? Tá.
Vamos ver. Evolucionismo material. Não é o evolucionismo material, porque o Marx não estudou o evolucionismo material, porque o evolucionismo é uma ideologia, sim. Não, não vou usar o termo ideologia, mas sim uma teoria ligada às ciências exatas, tá? Evolucionismo na evolução das espécies e da sociedade. Isso não interfere na ideia de Marx, não. Vou pular a B, porque a gente não sabe se é, tá? C, contratualismo. Contratualismo não é também, porque o contratualismo, gente, foi uma teoria filosófica que é assim, é associada aos filósofos Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. Eu acredito que vocês já tenham visto isso no começo do ano e não reflete também, porque essa teoria eles se basearam mais em uma influência econômica e os aspectos sociais, tá? B. Também não é B, tá? Porque o capitalismo selvagem se refere a um sistema econômico, né, que o capitalismo ele promove uma acumulação de bens, uma acumulação de riquezas sem regulamentação ou limite, né, que geralmente pessoal, os pensadores, né, os estudantes associam às práticas exploratórias, às práticas extremamente desumanas sem nenhum apego à questão social. Um poder extremamente coercivo. Marx criticou sim o capitalismo, tá? Todas as obras dele, tanto no Manifesto Comunista, que foi com Engels também, teve a participação de Engels, como também no livro O Capital, tá? Nessas duas obras de Marx, ele julgou sim o capitalismo, criticou, mas não aborda a ideia central, né, das condições materiais. É a letra D, tá? O materialismo histórico é sim uma teoria de Marx, que Marx dizia que a estrutura econômica de uma sociedade, né, como que eu posso dizer, uma condição material é o principal determinante dos aspectos sociais, políticos, culturais de uma sociedade. Essa linha de pensamento de Marx, né, o materialismo histórico, a vida material dos indivíduos molda as ideias, os valores, as organizações sociais, sabe? Um exemplo, a minha vida material pode sim moldar a minha organização na sociedade, entendeu? É aquela visão que se eu tiver mais lucro, se eu tiver mais apego material às coisas, eu vou subindo na hierarquia social, tá? O materialismo histórico é fundamental na obra de Marx e de Engels e representa a visão de que as condições econômicas determinaram, sim, o curso da história. Quarta questão. Essa aqui é bem grande, então eu vou dar um tempo para vocês fazerem.
Eu acho que eu não fui assim, né? Não foi assim, porque assim, quando eu cheguei na fazer análise social, eu estava preparado, assim, eu estava psicologicamente preparado para ver esse O que é que vocês acham? Quais alternativas, assim, estão corretas e quais estão falsas? essa água saiu do Pode ouvido, mandar, gente. Não precisa formular tudo, não. Pode ir mandando solto mesmo. essa água saiu um pouquinho do ouvido, Ó, Bia acha que é B. Os meninos acham que é qual? eu senti agora. Conseguiram fazer? Estão com alguma dúvida? Eita. Coloca as contas de sal. Heitor também acha que é B. Vamos lá. Ao discorrer sobre ideologia, Mariela Chauí afirma que a coerência ideológica não é obtida malgrado as lacunas, mas pelo contrário, graças a elas. Porque jamais poderá dizer tudo até o fim. A ideologia é aquele discurso no qual os termos ausentes garantem a suposta veracidade daquilo que está explicitamente afirmado. Primeiro, o fundamento último do mundo capitalista não são interesses quaisquer, mas os interesses econômicos da classe. Segundo, na maioria das sociedades capitalistas, as desigualdades são ocultadas pelos princípios ideológicos que afirmam a importância dos seguintes elementos: o progresso, o viver na vida, o individualismo, a mínima presença do Estado na economia e a soberania popular por meio da representação. Esse aqui está certo e esse está certo. Terceiro, ideologia corresponde às ideias que predominam em uma determinada sociedade, portanto, expressa a realidade tal qual ela é na sua subjetividade. Ó, a terceira a ideologia não expressa a realidade tal qual ela é, porque a ideologia distorce em favor das sociedades dominantes. Então, essa terceira aqui está errada. Quarto, uma pessoa pode elaborar uma ideologia, construir uma questão individual, sem interferências anteriores e influências comunitárias para a sua sustentação. Assim, com base em sua própria ideologia, ela poderá refletir e agir na sociedade. Ó, essa quarta aqui, ela contradiz tudo que Marx afirmava, tá? Essas duas estão erradas, portanto, é letra A. O primeiro e o segundo está correto, porque quando a gente vai refletir a visão marxista sobre a ideologia, a gente vê as desigualdades disfarçadas por, basicamente, gente, princípio ideológico, sabe? Promove os valores como o individualismo e a ideia de progresso, tá? Vocês acertaram, vocês que disseram que é letra B. Davi, não é letra A, porque. Ah, perdão, é letra A sim. Ai, gente, troquei. É letra A. Eu expliquei pra vocês, não foi? Ah, não, tá errado. Não, mas, gente, perdão. Primeiro e segundo. Letra B. Troquei. Vocês entenderam, não foi? Perdão, gente, confundi. Ó, letra B. Primeiro e segundo. Terceiro e quarto tá errado. Gente, essa questão aqui é muito boa, viu? Façam qualquer dúvida, vocês mandam aqui.
Ela gosta de meia. Luiz, levante meu E aí, o que vocês acham? Já tem alguma alternativa em mente? meu Deus. Davi acha que é B. Mais alguém? Ó, vamos ver se é B. Quinto, aqui os produtos do cérebro humano parecem dotados de própria vida, de vida própria, como figuras independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Karl Marx, no Capital, livro 1. Para Marx, o fetichismo da mercadoria está relacionado com a alienação do trabalho. Como se dá esse processo? Gente, antes de responder essa questão, eu queria dar uma ênfase ao livro O Capital de Marx. Esse livro, gente, é uma obra fundamental para a teoria econômica e para quem critica o capitalismo, tá? Foi publicado em meados do século XIX, em 1867. Marx, nesse livro, ele focava nas dinâmicas e contradições do sistema capitalista. Como o foco da exploração, né, que esse sempre foi o ponto principal dos burgueses, e na acumulação de capital. Marx, ele analisou nesse livro como o valor das mercadorias é determinado ao introduzir o conceito de mais-valia. Acredito que vocês, estudando marxismo, com certeza já escutaram esse conceito, né, que é mais-valia, que explica como os capitalistas, os burgueses, geram lucro ao pagar aos trabalhadores menos do que o valor que seu trabalho realmente produziu. Um trabalhador, querendo ou não, ele é uma troca de valores, né? Porque o trabalhador, ele cede suas forças em troca do salário, né? Sendo que o conceito de mais-valia diz que os capitalistas, eles geram lucro pagando menos aos trabalhadores. Ele usa também temas como a alienação, a luta de classes e as crises econômicas, mostrando que a desigualdade e as crises no capitalismo não são acidentais, tá? Mas são fielmente um conceito do sistema, tá? Essa obra abrange tanto de teorias econômicas até teorias filosóficas. Letra A. O trabalhador alienado passa a consumir apenas mercadorias que possuem um alto valor de mercado. O feticismo não se refere ao consumo excessivo desses itens caros, tá? Esses itens que possuem um alto valor, mas sim a um valor simbólico atribuído a essas mercadorias. B. Enquanto o trabalhador se desumaniza, as mercadorias passam a possuir qualidades humanas e mediar as relações sociais. Essa certa, tá, gente? Vocês acertaram, parabéns. Vão tirar 10 amanhã, viu? Quem tirar nota boa amanhã vai vir falar comigo, tá? Quero ver uma chuva de 10 amanhã.
Ó, o feticismo da mercadoria era que as mercadorias parecem ter vida própria, assim, e que elas mediaram as relações internacionais, enquanto o trabalhador é alienado ao produto de seu trabalho, tá? Letra C. O feticismo da mercadoria surge como resposta ao avanço da produção e à valorização do trabalho assalariado. O feticismo não é, de jeito algum, uma resposta, mas sim uma característica do capitalismo, sabe? Onde as mercadorias parecem sim independentes, mas a gente sabe que não é. D. O trabalhador e a mercadoria passam a ter o mesmo valor no mercado, substituindo-se mutuamente de acordo com a demanda. Não ocorre essa equivalência de valor, né? Mas é uma questão assim de inversão, né, entre o valor social e o da mercadoria. Alguma dúvida, gente, nessa questão ou no assunto? Eu sei que ela já pode enviar um pouquinho também. Quando eu pego isso aqui e coloco lá dentro, Sexta questão. Dá um tempinho aí para vocês fazerem, tá? aí daqui a pouco tem que trazer tudo pra cá de novo. Eu não gosto. Hoje eu comecei, quando eu saí, mas a minha é mais a rinite. Eu comecei a espirrar muito, muito mesmo. Aí começa, como assim, aquele fogo ali dentro do nariz, né? Os olhos, eu digo, não, pelo amor de Deus, comigo não. É horrível. E aí, assim, ele passou antibiótico, corticoide, um xarope pra retirar a secreção. É a amoxicilina não, é o acetil, vocês aí, né? Não, passou. Eles estão voltando a usar muito acetil. É o cloridrato de hidromexina. Que eu acho que é deprofudino. E aí, assim, quando eu começo a tossir, dói aqui, dói aqui. Olha, o dia mais feliz da minha vida. O dia mais feliz da minha vida. E assim, depois que passar a fase do papel, eu dou raio-x pra ver como é que tá o pulmão, né? Porque assim, uma coisa que eu me preocupo muito é essa secreção em pulmão, não é bom. A pneumonia passou, mas é bom pedir de novo. Tem médico que não fez, mas eu acho viável pedir. Pra ver. Não sei se eu vou ter tempo de voltar pra lá de novo, porque final de ano tu tá vendo. E aí, gente? Já a hora de chegar ao recesso. Cansada, tô enjoada. Meu pai vai dizer agora que tá lá em não, eu já tenho. Davi acha que é B. Mandou um bocado. Alguém mais? Pra mim, ela só mandou. Gente, vocês acham que eu tô indo rápido demais? Vocês querem mais um tempo? Falem comigo, eu preciso ouvir vocês. Ai, cara, porque gota até mim. Não, porque até então dá o xarope. Era xarope. Mas sabe qual é a problema? O xarope me dá enjoo. Também dá um enjoo, assim, eu tomo, fico enjoado, mas é um enjoo, assim. Vocês acham que tá dando pra entender, que tá fluindo bem? Vocês têm alguma dúvida no assunto? Esse tempinho que eu dou pra vocês é suficiente ou vocês querem mais? Pode falar, tá? Sim, Lara, dá um tempinho a mais pra gente fazer. Aí, assim, como eu também tenho que levar ela pra médico, eu tenho que ir pra médico, eu digo, não, vou deixar só um dia na semana, deixei a quarta, no metade da semana, né? Tá bom? Ó, vou ler com vocês. Os homens fazem a sua própria história, mas não fazem segundo a sua livre vontade. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, ligadas e transmitidas pelo passado. Karl Marx, 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Segundo Marx, a história deve ser compreendida a partir das condições materiais que possibilitaram que cada momento histórico pudesse existir. Assim, o materialismo histórico pode ser compreendido como: letra A, um método para a compreensão e a ação no mundo, capaz de dar conta da luta de classes e dos diferentes modos de produção. Gente, essa é a alternativa certa, tá? Porque o materialismo histórico foi uma abordagem, foi uma teoria que permite que a gente entenda a história a partir das condições materiais, tá? E da condição da luta de classes, tá? Quando vocês pensarem
em materialismo histórico, vocês podem referir logo à luta de classes. E a luta de classes, a Karl Marx, tá? Tá tudo interligado. Vamos ver por que não é letra B? Os meninos acharam que foi letra B. Vamos ver por que não é. Uma abstração teórica para ilustrar o desenvolvimento do ser humano em um estágio pré-social. O materialismo não é uma abstração teórica, mas sim um método de análise bem concreto, tá? C. Uma teoria baseada na rejeição da perspectiva espiritual da história. Gente, isso aí viajou demais, viu? Porque o materialismo histórico é muito mais do que uma rejeição e ele rejeitou as explicações espirituais, sim, porque a maioria das teorias daquela época não se baseavam em não tinha uma relação religiosa, sabe? Letra D. Um modelo sociológico baseado nas propriedades gerais da matéria. Isso distorce completamente o conceito de materialismo histórico, porque ele focava na economia e nas relações de produção, e não na matéria em si. Tá? Deu para entender, meninos, porque não era a letra B? Quem é a dona? Vitória. Eu pensei que fosse aquela que trabalhava. O dela, o lá é Cia do Saber. Companhia do Saber, Cia do Saber. Mas como assim dá conta da luta de classes? Porque o método, né, o materialismo histórico foi um método pensado por Karl Marx, né, que ele acreditava que para a luta de classes acabar, os proletariados tinham que se revoltar, tinham que mudar completamente o modo de produção. Esse capaz de dar conta seria cessar a luta de classes, assim, né? Usar a luta de classes para cessar essa diferença hierárquica na sociedade. Deu para entender? Deu? Ótimo. Alguma dúvida, gente? Posso ir para outra questão? Eu achei que eu aguentava, mas eu percebi que não, o corpo já tá sentindo. Você viu, eu mandei pra você. Ótimo. Tô amando vocês falando comigo, viu? Continue assim. O Estado eu não sei muito se vai rolar, não, Michel. Uma burocracia ali. Essa questão é muito boa, gente. Tá chamando, mas existe Deixa um tempinho aí pra vocês. Do Estado, que ele deu um número de preterições daquele cadastro reserva. Pelo número de preterições, eu não entro. Por exemplo, são 34 pessoas que faltam. Essas 34 eu estou inclusa. Porém, o TCE botou para a preterição 10 pessoas. Chamaram agora 4. Aí a gente não sabe como é que vai ficar. Não tem calma, porque a quantidade de gente é grande. Ele conseguiu ser chamado? Ainda não. Ele está trabalhando lá no SESI com meu colega. Ele vai ser demitido. No SESI? Por que? Por causa daquele problema? O que tu falou, do negócio lá que houve? Sim. Também, principalmente porque... Mas olha, eu vou lhe dizer. Eu hoje, se eu recebesse uma proposta do SESI, eu não iria. Por quê? Mas tá muito complicado isso, sério. O SESI ele tem uma demanda, uma pessoa que me falou isso, vou tomar cuidado, não me iludisse. Eles têm uma demanda assim, passa um ano com o professor, muda o professor. Passa um ano com o professor, Não é muda. assim não, porque o Kleber já tá lá. Mas ele estava dizendo que tinha uns professores reclamando disso. Não sei se é os novos, né? Muitas das vantagens... Ana Lu acha que é C. E aí? Não tem mais, né? Tem. Davi ficou em dúvida, A ou C? Para a família. Agora é só para o professor. Caramba. E eles têm... E aí, Bia, Heitor, Vinícius? O que é que vocês acham? Ele saiu para... Bia também acha que é C. Vamos lá. Sobre o conceito de alienação, é correto afirmar: A. É um conceito de Max Weber que traz para a linguagem sociológica o processo de racionalização e burocratização da vida moderna, no qual a calculabilidade dos fatores técnicos, a quantificação, hierarquia e o sigilo são
características principais. Gente, embora Weber trate sim da racionalização, a alienação para Marx é o distanciamento do trabalhador entre a relação com o produto, tá? Não é letra A. B. É o conceito de Karl Marx que revela o processo de inversão da realidade pela falsa consciência, trocando o determinante pelo determinado, a essência pela aparência, a causa pelo efeito, tal como fizeram os ideológicos alemães. Gente, essa inversão da realidade pela falsa consciência, a essência pela aparência, foi mais sobre ideologia do que sobre a alienação, tá? Essa questão aqui combina mais com ideologia do que com alienação. Porque trata-se, né, do estranhamento ali no trabalho. C. É o conceito de Karl Marx que significa que o trabalhador perde o controle do seu processo de trabalho e do seu produto, gerando um estranhamento em relação a ele devido à existência da propriedade privada. Muito bem, gente. C é a alternativa certa. Porque o conceito de Karl Marx, né, que significa que o trabalhador perde sim o controle do processo de trabalho e do seu produto, que gera um estranhamento em relação ao proletariado e ao material que ele produz, né, devido à existência de uma propriedade privada, de um Estado ali absoluto, controlador de tudo. Alguma dúvida nessa, gente? Parabéns. Oitavo. O TRI não, foi outro aí que a minha mandou pra mim, algum do tribunal. Eu vou até olhar pra ver qual é. Ela tá dizendo que a prova ainda é de fevereiro, ou assim. Eu digo, se for, até que ela tá pra estudar ainda. E a Brisabine também é a UFCG, que é a Universidade de Campina Grande. Campina Grande. Da Paraíba, tudo já abriu, né? Tá? Concurso do Estado. Da Paraíba, não? No Estado abriu ainda não. Não, né? Mas tá nos trâmites, né? Não sei. Não sabe não, né? Porque eu ouvi alguém falando que logo, talvez até que dezembro já abrisse edital. Eu não sei, né? Porque quando disser que vai ter, eu vou fazer. Claro que vai abrir também a Alagoas de novo. De novo, né? Vai abrir de novo a Alagoas. E lá, o último concurso que teve, foi realmente chamado todos os professores que foram aprovados. Né? Até do cadastro reserva, né? Inclusive do cadastro reserva. É o que o pessoal tava brigando por isso. No estado fizeram quantitativo, o pessoal. Quando que vi se o pessoal que passou, não. Fizeram um quantitativo, um levantamento. Ana Luísa acha que é A. E aí? Aí eles fizeram aquele ofício, né? Mandaram pro TCE. Mais alguém? Como é que não tem vaga no cadastro reserva, se passaram 5 mil e tem 17 mil contratos? Aí é a briga agora, né? Vai deixar na mão de Deus. Se for, tem um amigo meu que chamou, pobre. Tava desempregado. Já estava bastante, doutorado. Aí quando foi outra minha amiga mandou uma mensagem, ele viu que o nome dele estava no lugar oficial. E aí, Bia, Davi. Então acha que é A também. Graças a Deus, né? Vamos ver se é A ou não. Ó, oitavo. Na manufatura e no artesanato, o trabalhador utiliza a ferramenta. Na fábrica, ele é um servo da máquina. A alienação para Marx é compreendida através da ideia de que o indivíduo torna-se alienado à sua própria natureza e dos demais seres humanos. E isso se dá por quê? Vou começar de baixo para cima, viu? Ó. D. O trabalhador é substituído pela máquina e torna-se alheio à produção. Ó, embora essa mecanização, né, que veio depois da segunda Revolução Industrial, seja parte, sim, do processo, mas essa alienação, ela se refere mais à perda de conexão, né, do valor do trabalho humano, e não a uma substituição. Não é letra D.
C. O trabalhador deixa de se compreender como ser humano e passa a agir em função de sua natureza animal. Gente, não tá certo, porque a alienação não transforma o trabalhador em animal, mas distancia ele com o valor do trabalho, tá? Eu acho que, assim, né, alguém, sei lá, pode até ter pensado em marcar essa, porque aqui diz passa a agir em função de sua natureza animal. Vocês acredito, né, que vocês podem ter se referido à revolução do proletariado que Marx sempre defendeu, porque Marx defendia que só com a revolução dos operários que eles poderiam vencer essa hierarquização, né? Esse problema, essa desigualdade social daquela época. Mas não é essa, tá? B. O trabalhador não se interessa por política e vota de acordo com os interesses da burguesia. Gente, a alienação não é questão de interesse político, tá? Essa questão foi completamente fora de contexto. A. O trabalhador passa a ser parte do processo de produção, perde noção do seu valor de trabalho. Parabéns, gente. Letra A. A alienação faz com que o trabalhador perca a noção do valor de trabalho, né? O trabalhador, vou até anotar aqui, ele se vê como parte dos maquinários, tá? Especialmente nesse processo de produção em massa. Tá? Tudo bem, gente? Nessa questão, acredito que sim, né? Todos acertaram? Vamos para a próxima. Nona. Luiz, cadê o meu celular, Luiz? Mas eu posso deixar a pousada reservada e dependendo do que resolver, a gente desmarca. Eu venho. Venho até porque eu vou ter que desenvolver a diária. E aí, gente, o que é que vocês acham? Não ia sair por menos de R$ 250 a diária do carro. Aí eu não achei vantagem. Ana Luísa ficou. Acredito que seja Ana Luísa, tá? Perdão. Ana Lu acha que é A ou D. E aí? Mas a proposta de alugar um carro, achei viável, porque quando o carro mais popular que veio, os dois fechados o valor da diária, mas o seguro, as taxas de proteção do carro, não ia sair por Cadê Vinícius, Davi, Bia, Heitor? O que é que vocês acham? Estão em dúvida no assunto? Em alguma alternativa?
Heitor vai de A. É isso. E aí, posso começar? Vinícius, acho que é A também. Vou ler com vocês, tá? Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a realidade da regra de ação, é preciso considerar as formas de conhecimento ilusório que mascaram os conflitos sociais. Nesse sentido, a ideologia adquire um caráter negativo, torna-se um instrumento de dominação na medida em que naturaliza o que deveria ser explicado como resultado da ação histórico-social dos homens e universaliza os interesses de uma classe como o interesse de todos. A partir de tal concepção ideológica, constata-se que... Gente, eu vou dar uma recapitulada aqui rapidinho. Deixa eu só subir. Ó, se vocês quiserem anotar isso, tá? Ou tirar um print, fiquem à vontade. Ó, para Marx, a ideologia, né, capitalista... Não, porque eu vou pagar sozinha da quinta pra sexta. Ele não volta, né? Sim, mas funciona como uma o preço da pousada, 150. ferramenta, tá? Ferramenta de dominação que oculta a desigualdade social e também naturaliza os interesses Mamãe, da classe dominante, né? A classe dominante, gente, que eram os burgueses, vou até abrir aspas aqui, daqui para lá 70. eles queriam, porque queriam, né, que os interesses dele, aqui onde eu deixo destacado, fossem também universais. Mais 64, 68. Então 70. Então 120. É meio bagunçadinho, mas vou até deixar aqui para vocês tirarem um print. Vamos ver. Letra A. A sociedade capitalista transforma todas as formas de consciência em representações ilusórias da realidade, conforme os interesses da classe dominante. Sim, gente, essa é a resposta, tá? Porque, como eu disse aqui em cima, Marx dizia que no capitalismo a ideologia transforma essa forma de consciência, né, deixa visões distorcidas da realidade que serve, assim, que suprem as necessidades, né, os interesses dos burgueses. A ideologia funciona para manter a classe trabalhadora alienada, né, para impedir qualquer relação, né, qualquer percepção da relação de exploração. Por quê? Marx diz que a ideologia, né, é uma ferramenta de dominação, mas que a partir dessa ferramenta de dominação vinha a alienação para que os trabalhadores não descobrissem a má relação da exploração, né? Agora você conversa com ele. Olha, vou fechar esse negócio. Tu bota combustível. B. Ao mesmo tempo que Marx critica a ideologia, ele considera um elemento fundamental no processo de emancipação da classe trabalhadora. Marx considera a ideologia um obstáculo para essa emancipação, tá? Por quê? A ideologia, ela, assim, né, como ela mascara essas condições de exploração, né, ela impede que a classe trabalhadora perceba que eles necessitam de uma transformação social, né,
Para Marx, a superação dessa ideologia é necessário outros processos. C. A superação da cegueira coletiva imposta pela ideologia é um produto do esforço individual, principalmente dos indivíduos da classe dominante. A C não tá certa, né? Porque Marx acreditava que essa emancipação, essa superação da ideologia viesse de um esforço individual e que, assim, né, os membros da classe dominante se beneficiassem do sistema, né? Para Marx, a superação da ideologia e da conscientização ocorrem coletivamente, né? Aquilo que eu disse para vocês lá em cima, naquela questão, que ele visava uma revolução, né, dos trabalhadores por meio de ações de classe, tá? Então, aqui, quando ele diz esforço individual, tá errado, viu? A frase "o trabalhador dignifica o homem" parte de uma noção genérica e abstrata de trabalho, mascarando as reais condições de trabalho alienado no modo de produção capitalista. Essa frase, "o trabalho dignifica o homem", assim, porque Marx critica, né, essa ideia abstrata dessa frase, porque o trabalho no capitalismo é sim alienado e explorado, né? A ideologia usa algumas vezes essas frases para mascarar a exploração, né? Para que os trabalhadores tenham essa visão idealizada. Gente, eu sei que foi rápido, né? Mas aqui a última questão para finalizar e vocês gabaritarem a prova de amanhã. Quero ver se está todo mundo com marxismo e a ideologia aqui, ó, gravada na cabeça para gabaritar essa prova de amanhã. Deixar um tempinho aí. Ana acha que é B. E aí, gente? Mais alguém? Posso ler com vocês? E aí? Bia acha que é B também. Cadê os meninos participando, hein? Vou ler, tá? Para entendermos a ideia de luta de classes e todos os desdobramentos que Marx atribuiu a esse importante aspecto social, devemos primeiro entender o que são as classes sociais, a tanto que ele se referiu. Nesse sentido, Karl Marx defendia a ideia de classes a partir da noção de que, letra A, as classes sociais são um conjunto de sujeitos unidos sobre uma mesma ideologia política. Letra A, gente, não está correto não, tá?
porque para Marx as classes sociais não são definidas por uma ideologia compartilhada, mas sim por uma relação dos meios de produção, tá? A classe dominante e a classe trabalhadora, por exemplo, né? Porque possuíam interesses econômicos opostos, né? Que são a base para a luta de classes que Marx tanto defendia. B. As classes sociais são entendidas como diferentes grupos que formam em função de sua condição material e social. Parabéns, viu, gente? A B é a correta. Marx, ele dizia que as classes sociais são definidas pela condição material dos indivíduos e sua posição na estrutura econômica, né? Aquilo que possui ou não os meios de produção, né? O conceito de classe surge a partir dessas relações dos materiais de produção e não de afinidade ideológica. C. As classes sociais estão ligadas pelo conceito de solidariedade orgânica. Gente, primeiro que solidariedade orgânica, a gente nem quando estuda marxismo e ideologia, a gente mal escuta esse termo, porque esse termo de solidariedade orgânica é de Durkheim. Eu estudei ele esse ano passado eu não vi Durkheim, mas se vocês puderem um tempinho estudar ele, é ótimo assim. Durkheim usou esse termo, pode ser Durkheim ou Durkheim, tá? Ele usou esse termo de solidariedade orgânica para descrever essa coesão social nas sociedades mais complexas, né? Onde os indivíduos têm funções interdependentes. Não se trata de uma definição de classe social no sentido marxista. Eu nem vou me aprofundar tanto aqui em Durkheim, né, no sentido de anomia social que ele diz, porque como vocês não viram, eu acredito que vocês podem terminar confundindo amanhã. Então, falou de solidariedade orgânica, associa Durkheim e esquece, tá? Não marca, porque como a questão pede de Marx, Durkheim foi de outra época. D. As classes sociais existem apenas em espaços específicos e em sociedades altamente desenvolvidas. Essa D está incorreta também, porque para Marx, as classes sociais estão presentes em qualquer sociedade, onde haja ou não essa divisão de trabalho e de propriedade dos meios de produção, né? Não está restrito somente a uma sociedade altamente desenvolvida, tá? Marx considerava que essa divisão de classes era uma característica da sociedade capitalista, né? Mas a luta de classes tem raízes na sociedade dividida, né? Entre dominantes e dominados. Né? Já usou Durkheim na redação. É ótimo, né? Eu amo usar. Gente, assim, né? Por mais que seja uma revisão para prova, ótimo ponto, Nalu. De verdade, porque por mais que seja uma revisão para prova, né, de amanhã que vocês vão ter, tudo que eu falei aqui, falei de solidariedade orgânica de Durkheim, a gente falou de materialismo histórico de Marx, a gente falou do livro Capital, essa teoria de Marx, né, a ideologia, a alienação, essa relação da exploração, tudo que eu abordei aqui, a revolução do proletariado, o que mais? O conceito de alienação. Gente, até isso aqui de Weber, que a gente não marcou, mas tudo que eu citei aqui para vocês é extremamente importante para vocês terem uma ampliação no repertório para usar nas redações, tá? Assim, uma dica. Eu também, gente, eu tenho alguma, assim, né, como qualquer estudante, a gente tem dificuldade, sim, nas matérias, mas se vocês depois, né, quando estiverem mais descansados,
puderem pesquisar mais sobre o Manifesto Comunista, sobre o Capital, tudo que Marx veio, né? Tudo que Marx escreveu para usar como repertório na redação. Juro para vocês que aumenta muito a nota de vocês como repertório produtivo, tá? Se vocês puderem pesquisar qualquer filósofo, sociólogo e estudar para poder ter um desenvolvimento na argumentação, né, para aumentar sua nota de repertório produtivo, tá? Não vou nem me aprofundar tanto aqui, porque a gente está na revisão de filosofia, mas eu deixo uma dica para vocês estudarem, tanto para a prova de amanhã, né, tanto para usar para a vida, gente. A gente aprende marxismo, comunismo e tantos outros movimentos sociais, não só para fazer uma prova, mas sim para mudar a vida da gente, para a gente ter um pensamento crítico, para poder a gente usar, né, na sociedade, para aprender a votar, para aprender a questionar, tá? Ó, Ana Lutazini que tirou 920, quando citou ele. Tá, gente? Ó, boa prova para vocês amanhã, tá? Eu vou deixar essa coletânea de questões aqui lá no grupo, tá certo? Boa prova para vocês. Um beijo por terem ficado até o final. Tchau, tchau. Boa prova. E aí, pessoal, boa prova aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado aí. Simbora, como Lara disse, vamos embora fechar essa prova aí, vamos embora botar pra torar. Tamo junto. Tira 10, gente. Boa prova, viu? Tchau, tchau.